O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar um manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que os amam. E se fazeis o bem somente aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso, também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada em vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos, vamos repetir vamos rezar juntos o que estamos pedindo nessas quintas eucarísticas. Jesus Eucarístico, pelas tuas santas chagas, e por intercessão dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e São Pio de Pietrelcina, curai nossas feridas do corpo e da alma. Portanto, meus irmãos, que sejamos curados no corpo e na alma. No corpo, sim, mas da alma também. É uma cura completa que o Senhor quer nos dar. E nós vamos tocar por mais hoje e mais 3 quintas eucarísticas, formando 5 quintas, 5 chagas dolorosas e gloriosas de nosso Senhor, até o último dia do mês de setembro. E cada um é chamado a colocar diante do Senhor
a graça a ser recebida, a insistir nesta graça. Hoje mesmo no rádio, o desespero daquela mãe, uma filha de Deus, primeiro falou do Ceará, mas era de Fortaleza, de um filho que ela mesma disse, primeiro, um filho, eu diria, entregue às drogas, à bebida, lamentável, falava, pedia ajuda de todo jeito, para tentar salvar esse filho. Eu rogo ao Senhor das Santas Chagas que nos ajude. Claro, a nossa responsabilidade humana, a nossa ação social, para melhor compreender, vai ajudar a direcionar. A mesma mãe com outro filho, esse de 30 e pouco, o outro de 15, há 5 anos, tentando um laudo médico para ajuda. Infelizmente essa é a realidade. Infelizmente estes são os graves problemas que enfrentamos. Seja na bebida, seja nas drogas, que destrói a pessoa, destrói a família. E seja o avalanche de pedidos de cura de câncer, diabetes, e também pedidos para curar a depressão que abre a porta para muitos males e quando não curada, deixa sequelas profundas. A questão também que tanto aflige a ansiedade, e eu digo que é tudo isso, e todos os problemas sociais, econômicos, políticos que enfrentamos, que queremos colocar na presença do Senhor. Mas eu insisto que genérico é só remédio. Qual o seu pedido? Qual o seu clamor? Hoje, nosso Senhor nos apresenta um grande remédio, e é um desdobramento do que Ele estabelece como o maior de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e a si mesmo. Esse amar a si mesmo é importantíssimo, porque quem não se ama não ama o outro. E esse amar a si mesmo não é narcisismo, não é egoísmo, isso não é cristão. Esse amor a si mesmo é amor o que Deus fez em mim. O amor a si mesmo é o que Deus está fazendo, é um reconhecimento da grande bondade de Deus em nossa vida, e tudo que temos provém de Deus. Mas quem não reconhece isso não consegue amar o outro. Não. A pessoa se torna egoísta, narcisista, se torna uma pessoa desumana, extremamente voltada para o seu umbigo. E isso está cheio, meus irmãos. Importa a minha dor, o quanto eu estou sofrendo, a fome que eu estou passando, a dificuldade que eu estou tendo. O outro, dane-se. Não acredite nessas pessoas não, viu? Essas pessoas não mudam. Um narcisista, um egoísta, uma pessoa voltada só para si, se quer um conselho, aparte-se, fuja. Dificilmente essa pessoa vai mudar. A graça de Deus pode. Eu vejo muita gente, peço a Deus para não ser,
Mas eu vejo nas partilhas de vida e vendo situações de pessoas que o problema está aí. O problema está aí, de um casamento falido, de uma vida prevaricada, que é um egoísmo muito grande, só vai fazer mal. Mas hoje nosso Senhor, eu quis só colocar esse ponto, porque o Senhor diz: ame ao próximo, e é um mandamento. E vale aqui, meus irmãos, algo que é chamado a lei áurea do cristianismo, algo muito fácil de compreender, que está no meio do Evangelho, que diz assim: faça aos outros o que quereis que faça a você. Isso aqui não é difícil para levar para a vida. Meus irmãos, isso é ser cristão. Meu Deus, eu diria, isso aqui é ser uma pessoa que não seja burra, que não seja egocêntrica, que não tenha nascido na cocheira. Não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Simples assim. Será que é tão difícil isso? Veja, e foi o próprio Deus que nos falou. Está no meio do Evangelho, eu ainda não consegui achar o versículo. Eu quero achar, eu sei que eu li. Porque depois a decorrência disso, sacristão, procura lá para mim. Mas a lógica é essa: não faça ao outro. Você quer que alguém te julgue? Então não julgue os outros. Você quer que alguém te perdoe quando você erra? Quer ou não quer? Levante a mão quem quer alguém. Quem erra? Eu levanto as duas. Você quer que o outro tenha misericórdia de você? Então perdoe o outro. É o versículo 31. Muito obrigado aos universitários. O que vós desejais que os outros vos façam, faça também a eles. Então, sede misericordioso, porque o Pai é misericordioso. Meus irmãos, aqui nosso Senhor está dizendo: não dá para dizer que somos cristãos e vivermos como pagãos. Não dá para dizer: eu sou um cristão católico, eu ajudo a obra evangelizar, é preciso, eu faço a minha doação, eu vou na missa, tá, mas você vive como cristão, sim ou não? Simples. Aí a pergunta simples requer resposta simples. E vamos ao questionário? Primeiro, se você faz só o bem a quem te faz o bem, isso não é ser cristão. É pagar o mal com o bem. Mas eu tenho brio. Nossa, eu tenho orgulho próprio. Como é que eu vou ceder a isso? Orgulho próprio. É isso que está em questão. Você vai amar só quem te ama? Que cristianismo é isso? Até os animais amam, os pagãos amam, mas nosso Senhor começa com 4 princípios fundamentais. Ele começa dizendo: primeiro, vós que me escutais. Ele começa com isso. Então quer dizer que nem todo mundo escuta Jesus. Nosso Senhor está dizendo: vós que me escutais, eu digo. Agora tem muita gente surda.
Não é por acaso que domingo Jesus curou um surdo mudo. E eu expliquei o que é a surdez. Uma das surdezes é não ouvir Deus. Outro elemento da surdez é se achar o dono da verdade. Eu digo, que verdade? Eu nunca esqueço que um racionalista, ele é prisioneiro dos seus próprios argumentos. Isso é surdez. A minha verdade. E nosso Senhor vai dizer aqui: ame, primeiro ponto, os inimigos. Todos nós temos inimigos. Uns mais ferinos, outros menos. Outros mais ácidos, outros mais suaves. Outros mais encarquilhados, outros menos. Mas todos nós temos isso. Você também tem, eu também tenho. E os meus não são poucos não. E o que Deus espera? Ame-os. Mas padre, então o Senhor está dizendo, meu amiguinho, não, não está falando para ser amiguinho. Não desejar o mal, nem no coração. Amiguinho nunca vai ser. De sentar à mesa, para quê? Não é isso. Mas não desejar o mal, não articular o mal. Segundo, a quem vos odeia, faça o bem. Às vezes aquele vizinho, aquela vizinha, aquele da família, aquela pessoa que tem um olho gordo em cima das tuas coisas, que Deus o livre se você compra um sapato, já fica de olho gordo. Se você, qualquer coisa que você faz, chega a pessoa ficar doente de inveja, sabe o que você faz? Faça o bem. Na primeira oportunidade, faça o bem. Porque o mal cresce na ausência do bem. O bem neutraliza o mal. Às vezes um colega de trabalho, tinhoso, uma pessoa ruim, você tem a oportunidade de passar e não falar um bom dia, fale. A pessoa está má, mas ele é ruim, padre. Puxa, por que acontecendo, eu posso ajudar? Tem oportunidade, agora não se estende a mão. Estender a mão. De rezar uma Ave Maria no desgosto do outro. Eu sei, eu estou falando coisas comportamentais, e eu não queria cair no comportamental, mas eu estou dando exemplos, que isso é ser cristão. Aos que vos amaldiçoam, bendizei. A maldição. São Paulo vai falar na carta aos Gálatas, sobre essa maldição. E quando se escutar alguém que te amaldiçoa, amaldiçoar não é só palavras de maldição. Uma pessoa que diz um palavrão, uma pessoa que vai te dizer eu não tenho nem coragem, mas como que se age? Na hora, seja cristão, eu te retribuo com a bênção de Deus. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar com tanta vergonha, ela vai se sentir tão constrangida, que é capaz ela enfiar a cara na privada. Porque a pessoa vai esperar uma chapuletada sua. Mas padre, isso é comportamental. Filho, o comportamento também santifica. Então leva para a vida. Se alguém te chegar e te falar uma coisa ofensiva, mas eu tenho o direito de me defender, mas eu tenho o direito, o dever de abençoar. Haja um dia assim. Lembra do evangelho de hoje, quando alguém te falar uma coisa cabeluda, que não devia, que às vezes eu penso em benzer a água e criolina junto, que às vezes só água benta não dá conta. Um pouquinho de água com um pouco de criolina, para alguns fazerem bochechos dentro de casa. Palavrão não se fala dentro de casa, xingamento não se fala dentro de casa, palavras de baixo calão
Não se fala dentro de casa, em lugar nenhum, nem no WhatsApp e nem no site pornográfico da vida, que não devia estar no teu computador. Mas se acontecer, tenha uma atitude e diga: Deus te abençoe. Quarto, rezai por aqueles que vos caluniam. Não é fácil, não. Mas rezar. Mas padre, eu rezo sem vontade. Eu também rezo. Eu não sou exemplo nem modelo, eu sou pecador igual você. Mas uma coisa que eu aprendi: eu tenho o nome dos inimigos explícitos que falam mal de mim. Eu tenho minha listinha. Não para colocar embaixo São Miguel Arcanjo, mas eu rezo por eles. Rezo, isso vem de muitos anos. Rezo pelas pessoas que maldizem. Não estou dizendo que é uma virtude minha, é uma prática minha, que há muitos anos eu aprendi. E nosso Senhor vai dizer isso: quer ser cristão é assim, meu filho. Quer ser cristão? Está o Evangelho. Sede misericordioso como Deus é misericordioso. Não seja agiota. Ô padre, mas Jesus não está dizendo para não ser agiota. Está aqui, meu filho. Amai vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem querer nada em troca. Meus irmãos, aqui existem alguns pontos bem explicadinho do que é ser cristão, da boca de nosso Senhor. E na primeira leitura, e termino, tem uma frase tão importante quanto, que diz assim: revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Termino com o versículo 31. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a ele. Quem quer ser cristão, levante a mão. Então, filho, as condições estão aqui. Amém.